Olá, está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, Ministério Público mais perto de você. E no nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre o projeto Cidadão Gestor. E para debater o tema, nós convidamos as promotoras de justiça Patrícia Vilela e Glícia Viana, que são coordenadoras do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania, que é o CAU Cidadania do MPRJ. Sejam bem-vindas e, para introduzir o nosso tema do nosso programa de hoje, nós vamos assistir um VT sobre o projeto Cidadão Gestor. Acompanhe com a gente. 63,7 bilhões de reais. 2.872 ações civis públicas. 11.018 indiciados entre 2001 e 2017. Com o valor dessas causas, seria possível construir 28.497 hospitais, 23.820 escolas ou 775.448 casas populares. Esse é o verdadeiro custo da corrupção no estado do Rio de Janeiro. O MPRJ criou o sistema Cidadão Gestor para dar à população acesso às informações sobre as ações propostas, a identificação dos réus e o impacto da má gestão pública, além de um canal direto de denúncias à ouvidoria do Ministério Público do Rio de Janeiro. Com o Cidadão Gestor, todos poderão acompanhar o trabalho de promotores e de procuradores de justiça na defesa do patrimônio público. Cidadão Gestor, uma iniciativa do MPRJ em prol do livre acesso à informação, do pleno exercício da cidadania e do fortalecimento do regime democrático. Bem, eu quero começar o programa fazendo a pergunta à doutora Patrícia. Como é que surgiu a ideia do projeto Cidadão Gestor, doutora Patrícia? Bom, esse modelo Cidadão Gestor, ele foi originado pela conjugação de alguns fatores. O primeiro, nós podemos citar, é o clamor social crescente em relação à necessidade de uma maior transparência no cotidiano das instituições públicas. Orientação essa, inclusive, seguida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. O Cidadão Gestor é um exemplo. Ele confere clareza à atuação do Ministério Público do Rio de Janeiro em relação aos membros que atuam na defesa do patrimônio público. Paralelamente, na questão da transparência, nós também estamos cobrando do poder público, nas diversas esferas, a maior e integral implantação da Lei de Acesso à Informação. Então, transparência é o norte do Cidadão Gestor. Em paralelo, nós também sentimos a necessidade de refletir, de avaliar as consequências, os reflexos danosos da má gestão dos recursos públicos de uma maneira geral, né? E quando eu falo em má gestão, eu não estou me referindo tão somente às irregularidades praticadas pelo gestor, como a quebra do princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade e outros, mas também nesse cenário, inclusive atual, a corrupção, onde nós visualizamos um propósito em benefícios diretos e indiretos para os gestores e para as pessoas próximas a ele, né? Então, o Cidadão Gestor, ele tem duas bases. Ele visa tanto o aprimoramento institucional, como também o enriquecimento da cidadania. Doutora Glícia, como é que são esses três eixos do projeto? Bom, os três eixos são os seguintes. A gente possui um mapa interativo, é o primeiro eixo. O segundo eixo é o gestor por um dia e o terceiro eixo é o informe aqui. No mapa interativo, nós temos a representação gráfica do estado do Rio de Janeiro dividido em municípios e nesses municípios é possível vislumbrar as ações civis públicas por ato de improbidade administrativa ou por dano ao erário que foram propostas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro naquele município, naquela localidade. São apresentadas informações como o nome dos réus, valor da causa e valor do dano ao erário. E também é possível
acessar diretamente o site do Tribunal de Justiça para ter o andamento daquele processo respectivo. O Gestor por um Dia é um simulador virtual que permite que o cidadão possa aplicar o valor da soma do valor das causas de todas as ações propostas pelo Ministério Público naquela localidade em políticas públicas pré-selecionadas, como a saúde, educação e assistência social. E o Informe Aqui é o terceiro eixo do Cidadão Gestor, é um canal direto para a ouvidoria do Ministério Público, através da qual o cidadão pode denunciar eventuais atos de improbidade administrativa de que tenha ciência no seu município. Eu queria voltar com a doutora Patrícia. Doutora Patrícia, diante dos últimos acontecimentos envolvendo a política brasileira, o cidadão está muito descrente com a atuação dos gestores públicos. Essa ferramenta pode ser um resgate da confiança e, consequentemente, uma forma do eleitor fiscalizar com mais transparência os gastos dos administradores públicos. E mais, o banco de dados permite ao eleitor saber se o histórico do candidato se corresponde com o que ele quer ver no parlamento? Tá, bom, vamos lá. Esse é o propósito, tá? Agora, resgatar a confiança nesse cenário de instabilidades é um caminho ainda longo. Nós esperamos que o cidadão gestor possa ser uma das vias nesse trajeto, né? A fiscalização, ele permite, né? Nós vimos os diversos eixos e no primeiro eixo, no mapa interativo, eu tenho ali uma lista de todos os réus de ações de improbidade administrativa ou dano ao erário ajuizadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Vale sim uma observação no seguinte sentido: quando eu falo em réus, é óbvio que há uma ação ajuizada e vai ter um processamento e ainda não há uma condenação. Mas, paralelamente, essa ação ela é fruto de uma ampla investigação de um membro do Ministério Público do Rio de Janeiro, no qual ele perquiriu as diversas questões que envolvem aquele fato que está sendo imputado a ele, como a responsabilidade pessoal, o valor do dano, as circunstâncias. Então, para que aquela imputação seja feita, tem uma justa causa. Todas as pessoas que estão ali listadas como réu foram devidamente investigadas. E chegou-se a um ponto, o promotor de justiça formou um convencimento no sentido de que isso tem que ser levado ao judiciário, porque eu tenho indícios fortes de má gestão do recurso público. Então, essa é uma questão da fiscalização. Segundo ponto que nós colocamos, em que medida isso pode auxiliar o cidadão nas eleições, né? A gente também tem no segundo eixo, que é o Gestor por um Dia, diversas informações acerca de políticas públicas, né? As políticas públicas são aquelas que, quando implantadas, melhoram a qualidade de vida do indivíduo. Paralelamente, nós temos ali diversas informações como o IDHM, número de escolas, número de hospitais, número de famílias cadastradas no CadÚnico, orçamento, ou seja, diversos dados que compõem um universo de reflexão para que o cidadão tenha conhecimento, ou pelo menos possa formar ali um convencimento, uma conclusão do que seria necessário para que a sociedade dele, para que o município dele angariasse em qualidade de vida. Então, ele imaginando, ele simulando ali no Gestor por um Dia, ele vai conseguir comparar o que seria melhor para a comunidade dele com as plataformas políticas, os programas políticos ofertados pelos candidatos nas próximas eleições. Então, eu posso ver se o candidato A ou B tem em sua plataforma, em sua lista de promessas de campanha, aquilo que eu gostaria de ver concretizado no meu município. Aquilo que eu empreguei ali, né, como simuladamente uma verba, e vi que pode melhorar a minha qualidade de vida. Então, pode colaborar dessas maneiras, eu acho, através de outras.
Bem, a gente vai fazer agora um pequeno intervalo, mas não saia daí porque o nosso MP Cidadão volta já já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e o tema de hoje é o Cidadão Gestor. E nesse bloco nós vamos fazer um tour pela plataforma digital do Cidadão Gestor e conhecer algumas funcionalidades dele. Nessa plataforma, qualquer cidadão pode se tornar um gestor por um dia. Nós vamos ver como funciona esse simulador. E a gente convida você, prezado telespectador e internauta, né, que já está com seu computador, seu laptop, seu dispositivo aí móvel, né? Você entre junto conosco aqui no site do Ministério Público do Rio de Janeiro e você vai poder ter acesso a essa plataforma. Mas vamos aqui navegar um pouco com ela aqui, com as nossas duas convidadas. Aqui a primeira tela que você vai encontrar é essa aqui, como nós nos referimos no bloco anterior, são os 3 pilares, né? Vamos começar aqui pelo mapa interativo. Vou conduzir um pouco aqui, tá, minhas colegas de trabalho, né? Vamos lá, aqui nesse cenário aqui, doutora Patrícia, o que nós temos aqui? O mapa do estado do Rio de Janeiro, com os municípios recortados aqui, com colorações diferentes. Por que isso? Doutora Gleice. Bem, as colorações representam a quantidade, né, o valor das causas, o montante do valor das causas pleiteadas em cada município. Quer dizer, os valores das causas relativos às ações civis públicas por improbidade administrativa e por dano ao erário propostas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Uhum. Então, quanto mais escuro a coloração do mapa, maior o valor do dano e o valor da causa que foi apurado nessa localidade, tanto no estado quanto nos municípios que ele encerra. Sim, vamos fazer agora um adendo, posso? Quando nós olhamos esse mapa na sua integralidade, visualizamos que há diferentes intensidades do vermelho, né? O vermelho já é aquela cor do alerta. E qual é a ideia? Que eu, munícipe, veja ali no meu município se o vermelho está mais intenso, menos intenso e faça as comparações com os outros municípios. Quanto mais intenso, mais cuidado eu tenho que ter ali com o meu gestor, mais eu tenho que acompanhar a coisa pública, como que está sendo empregado o recurso público. Eu posso analisar ali também, olha, região norte, região sudeste do estado, sul, elas se equivalem? Existe alguma região onde o dano é maior? Será que o orçamento público daquela região é maior, é menor? Por quê? Como eu faço essa avaliação? Dona Patrícia, vamos eleger um município aqui para análise, só para a gente... Vamos para a capital? Sim, vamos lá, para a capital do Rio de Janeiro. Então, você que está acompanhando a gente em casa, você pode fazer exercício junto conosco aqui, né? Você pode clicar também, você vai ter exatamente esses mesmos dados ali. A gente está vendo aqui bem pequenininho, nós estamos perto, né? Que o valor em litígio aqui no Rio de Janeiro é algo em torno de 2.709 milhões e mais um tanto de R$1.000 aí em litígio. Isso não quer dizer exatamente que são desvios comprovados, são hipóteses de desvio, seria isso, doutora Patrícia? Isso aí, como eu já coloquei, né, para você, o Ministério Público investiga, busca a justa causa, busca indícios substanciais, né, para que, então, ajuize a ação civil pública. Não há ainda uma condenação. Há um processo diante de um convencimento formado, tá, pelo promotor de justiça quando ele ajuiza aquela ação. E o cidadão pode saber que ações são essas especificamente aqui pelo nosso cidadão gestor? Lógico, esse é o objetivo, então, transparência. Ele pode clicar em cima do município? Ele vai clicar em cima do município e ele é direcionado, então, para uma segunda etapa ainda desse eixo, tá? Que é o eixo mapa interativo. Aqui nós temos ano de propositura dos nossos processos, nós temos número dos processos, nós temos quem são os nossos processados, o valor da causa
e ele atualizado, porque algumas Sim. ações civis públicas já foram ajuizadas há um tempo e é uma perda nesse sentido, né? Quer dizer, o cidadão clicando em cima de um desses dados, por exemplo, ou como aqui foi clicado aqui em cima dos processados, né? Isso é remetido para uma outra página. Ele vai, quando ele clica nos processados, ele tem a lista de todos os réus daquela respectiva ACP, tá? Ação civil pública. Os gestores que respondem naquele município, da mesma forma que, se clicar em cima do processo, a gente tem o andamento atualizado daquele processo, em que fase que está, se já existe uma sentença condenatória. Como que nós fazemos essa consulta? Escolhi lá um determinado processo, então eu sou encaminhada diretamente ao site do TJ, colocando ali a minha senha e vou saber então a tramitação daquele processo. Tá bom. Bom, vamos passar então para outra tela. Vamos voltar um pouco. Só desculpa, mas Sim. uma observação, né, que pode ser importante para o nosso telespectador, que é em relação a processados. Então, se eu quero saber se determinado gestor, agente público ou até mesmo um ente privado, pessoa física ou jurídica, que tenha se beneficiado daquela má gestão, é ré ou não, eu então abro ali um outro filtro que é em processados. Então vai abrir um campo para que eu escreva um nome daquela pessoa física ou jurídica que eu queira buscar. Escrevi o nome, então eu vou ver se ele é réu ou não em alguma ACP, e caso seja, em quantas ACPs e quais são os fatos que são importantes. E vamos começar agora com o gestor por um dia. Aí vai demandar um pouquinho mais de tempo. Se não der nesse bloco, eu vou pedir às nossas convidadas para a gente, no bloco seguinte, esmiuçar um pouco mais, porque o nosso telespectador certamente também está navegando com a gente em casa. Vamos lá. Doutora Patrícia, como é que é isso aqui? Como é que... eu queria que a senhora explicasse o que é aquele IDC que está lá em cima no cabeçalho, que eu tentei fazer em casa, né? Eu fiquei com algumas dúvidas. Então, explica para a gente. Então, vamos lá. Antes disso, precisamos de algumas explicações antecedentes, tá? Quando o cidadão foi lá, observou qual é o montante de má gestão pública do município dele, ele então chegou a esse outro eixo e ele, imaginemos que eu seja uma cidadã de Campos dos Goytacazes, fui lá, né? E aí agora eu tenho os dados daquele município. Eu antes conheci o montante do valor fruto da má gestão. Agora eu tenho os dados do meu município. Ali eu tenho as principais características do meu município que vão fazer com que eu conheça, com que eu reflita sobre como ele pode ser melhorado. Então eu tenho ali um valor de orçamentos dos 3 últimos anos, eu tenho estimativa de vida, eu tenho a população, eu tenho IDHM, eu tenho números de escolas, hospitais, enfim, equipamentos da assistência social. E aí eu chego ao IDC MPRJ. O que é isso? Isso é um indicador de desenvolvimento da cidadania instituído pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, aonde nós computamos orçamento público e IDHM para formar uma equação, uma fórmula e, numa variação de 0 a 10, seguindo essa fórmula, nós atribuímos um valor àquele município. Então, pensando, orçamento realizado mais IDHM, qual o IDC de partida daquele município? Patrícia, só para sublinhar, esse índice é uma criação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Né? Então, você que é cidadão de qualquer lugar do Brasil, peça seu MP para copiar a ideia, que é muito boa. Ele espelha qualidade de vida dentro do orçamento disponível realizado. Bom, olha, tá muito bacana. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo. Isso vai dar tempo de você navegar um pouquinho mais aí no seu computador, mas a gente volta já já com nossas convidadas para falar mais do cidadão gestor. Até já. E nós estamos de volta com o último bloco do nosso programa, o MP Cidadão. E você que está
chegando agora, né? Nós estávamos falando nos blocos anteriores de um projeto que o Ministério Público do Rio de Janeiro criou, né, que possibilita a você, cidadão do Rio de Janeiro, e tomara que do Brasil inteiro também, nos seus estados, né, possa acompanhar o desenvolvimento de diversas ações propostas pelo Ministério Público contra desvios ou má aplicação de recursos públicos. No bloco anterior, a doutora Patrícia estava falando para a gente de um município que a gente elegeu aqui. Eu vou convidar aqui a você a voltar aqui para a tela anterior. A doutora Patrícia explicou para a gente que esse valor que você está vendo no seu monitor de R$ 575.385.000 são valores que estão em litígio, né, de causas ajuizadas pelo MP do Rio de Janeiro, e agora você pode navegar conosco sendo gestor por um dia. Se você fosse o prefeito da sua cidade, no caso o prefeito da cidade de Campos, o que você poderia fazer ou deveria fazer com esse recurso? Eu devolvo a palavra para a doutora Patrícia. Doutora Patrícia, escolha aí, faça para a gente uma simulação, por favor, de como esse dinheiro poderia ser aplicado. Vamos lá, nós selecionamos previamente 6 políticas públicas, tá? Saúde, educação, habitação, saneamento, assistência social, cultura e lazer. Ali a gente explica um pouquinho e que contém cada política pública. E agora, diante desse cenário que eu vi lá em cima, as características do meu município, o valor que foi objeto de má gestão e o que eu faria com esse dinheiro. Eu posso escolher e vamos aí. Imagine que eu, cidadão A, entenda que no meu município, Campos, existem muitos vulneráveis, pessoas vulneráveis, eu vou investir em assistência social. Vamos fazê-lo e vamos continuar, porque tem muitos. Tá bom, paramos aqui. Talvez saneamento seja uma política pública necessária para as pessoas viverem melhor em suas moradias. Consegui, já atingi o meu montante, então o sistema travou, porque eu não tenho mais recursos a serem aplicados, né? Salvei o total aplicado e vamos ver o que seria isso. Primeira questão, desde já, o meu Índice de Desenvolvimento de Cidadania do Ministério Público do Rio de Janeiro, ele se alterou. Ele aumentou de 0,551 para 0,554. Vamos guardar esse número por hora na memória, 0,554. Ou seja, eu tive uma melhoria da qualidade de vida. E o que isso representa concretamente na minha vida, no dia a dia? O que eu vou ver? Em saúde, nada. Não apliquei nada em saúde pública, também não apliquei em educação, em habitação, mas apliquei em saneamento. Então, o que eu conseguiria? 15.781 fosses ou 81 medidores. Em assistência social, 6.967 psicólogos por ano. Ou me ajuda aí. 6.967 psicólogos por ano embaixo, né? Mais 236 cestas básicas, ou o mesmo número de assistentes sociais por ano, mais 1.070 cobertores, ou, do outro lado, 6.967 terapeutas ocupacionais, mais 331 colchonetes. Ou a gente compondo, né, um número de cada um desses profissionais que poderiam ser contratados, né, para atender essas necessidades nessa rubrica que a senhora elegeu aí, a assistência social, né? Mas agora eu sou um cidadão B e tenho outro pensamento, vou fazer outra simulação. Então vamos retornar à tela inicial. Nesse momento eu vejo que o meu município precisa, podemos abaixar um pouco, Campos, isso. O meu município de Campos, ele necessita da implantação de diversas políticas. Então entendo que mais ou menos 30% desse valor em saúde, o mesmo percentual em educação, me sobraram 4 políticas públicas, vou partilhar 10% para cada uma, mais ou menos. Contemplei todas as políticas públicas. Sim. Entendi que as necessidades humanas, elas são
diversas, elas são múltiplas, não basta que eu invista em uma única política pública, porque eu não vou estar melhorando a qualidade de vida de uma forma integral, eu vou estar melhorando um segmento tão somente, e apliquei ali o total. Né? Estamos salvando. E vislumbramos o que aconteceu. Aquele número que ficou na nossa memória lá do IDC... 554. Isso eu aí. Guardei. Isso aí. Agora nós temos ampliação para 0,62. O que isso significa? Que a qualidade de vida desse cidadão, com a simulação feita agora, ela será ainda maior. Aquele montante, aquele valor lá, fruto das imputações do Ministério Público pela má gestão, eles poderiam ser otimizados se eu fizesse essa última simulação. Agora, eu apliquei em diversas políticas públicas. Então, concretamente, o que eu tenho? 86 hospitais, mais 14 técnicos de enfermagem, né, contratação de 14 técnicos por ano, ou 807 ambulâncias, mais 1.052 doses de anestesia injetável, ou a contratação de 2.143 médicos por ano e mais 2.055 doses de insulina. Até para demonstrar que as políticas públicas são intercomplementares, né? Quer dizer, só na saúde, tá? Só na saúde. E agora, se eu for seguindo em relação às demais políticas públicas, eu vou conseguir visualizar em termos concretos, novamente, o que aquilo representa. Bom, gente, olha, o nosso programa estava muito bacana. Certamente nossas convidadas vão vir aqui novamente para falar um pouco mais dos desdobramentos, agora que a gente está espalhando, né, para você, o Brasil inteiro, pela internet, tem essa ferramenta. Mas o MP Cidadão de hoje, sobre o cidadão gestor, fica por aqui. Eu gostaria muito de agradecer a participação das promotoras de justiça Patrícia Vilela e Glícia Viana, que são coordenadoras do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva e de Defesa da Cidadania, o CAU Cidadania. Você também pode acompanhar através de nossas redes sociais, mandar críticas e sugestões para o nosso e-mail, que está aparecendo aí na base do seu vídeo. A gente se encontra na próxima semana. Um forte abraço e até lá.